O Diácono Fábio. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que não tem, a gente aprende isso dentro da igreja, dentro da teologia. Nós não temos como amar aquilo que nós não conhecemos. Não temos como dizer que nós amamos Deus se nós não conhecemos Deus. Nós não temos como dizer que amamos o Evangelho se nós não aprendemos e conhecemos o Evangelho. E assim também é com tudo, com o meio ambiente é da mesma forma. Eu tenho uma formação acadêmica em engenharia química e desde a minha mais tenra idade sempre tive uma ligação muito forte com São Francisco de Assis. Sempre gostei do santo, sempre gostei muito das histórias de São Francisco de Assis e durante toda a minha vida eu sempre tive essa ligação de olhar para o meio ambiente, para a ecologia de uma forma mais carinhosa. Clara, né? Minha filha chama Clara. E até uma coisa que eu estava me lembrando aqui agora, uma época do segundo grau, eu estava me filiando, não me deixaram filiar por causa da pouca idade, mas naquela época, logo que saiu o Partido Verde, eu me senti muito atraído pela forma de pensar. Então, tive um momento até de militância e tudo mais nesse sentido, sempre olhando a ecologia com um carinho muito grande. Dizendo isso daí, para entender os pormenores que eu vou colocar agora, justamente para dar uma cutucada na coisa. Com o passar do tempo, hoje eu ocupo um cargo como, digo cargo porque estou agora, né, trabalhando como empresário. Não sei quanto tempo a gente continua dessa forma. E eu gostaria de colocar para os nossos ouvintes que a ecologia, como nós vemos aqui teologicamente exposta pelo Papa Francisco através do Padre Pedrinho, na Laudato Si, de uma forma bastante prática dentro da comunidade, como colocou o nosso querido Amaury Rosina agora há pouco, isso deve e pode ser colocado na nossa vida diária, cotidiana, na nossa casa. Esse é o trabalho que nós devemos fazer. Quando nós passamos a compreender que as nossas pequenas ações influenciam diretamente a ecologia da nossa casa, do nosso bairro, do nosso quarteirão, da nossa cidade, nós passamos a ver com outros olhos. Porque, por exemplo, o óleo que nós usamos para fritura, se ele for jogado na pia, causa um dano ao meio ambiente do tamanho de um bonde. E a gente não faz ideia. Uma pilha que a gente acabou de usar, que ela descarregou, e nós descartamos isso daí num lugar inadequado, causa um dano do tamanho de um bonde. Mas se nós não conhecemos, se nós não sabemos a respeito disso, como nós vamos proceder para que isso não aconteça? Então é importante o conhecimento, é importante sabermos do que se trata. E nós vamos, conforme vamos vivendo e aprendendo, tomando decisões diferentes. Gostaria de colocar assim, por exemplo, quando eu fui fazer um empreendimento, uma construção da minha empresa para um novo local, procuramos olhar com olhos ecológicos todo aquele empreendimento, coletando a água da chuva, fazendo uma cisterna para aproveitar essa água, recolhendo o óleo utilizado não só pela minha empresa, mas também pelas outras pessoas que quiserem utilizar o nosso serviço para deixar o óleo lá para ser coletado. Então, é um serviço constante, perene, que ele nunca acaba, inclusive pagando a pessoa. A pessoa não deixa somente o óleo lá, ela recebe ainda um retorno financeiro. E é essa visão que eu gostaria de deixar para o nosso ouvinte, porque a ecologia, como o Papa Francisco falou, que muitas vezes o homem olha primeiro para a economia e em detrimento da ecologia. Nós aprendemos com o passar do tempo, com a experiência que nós tivemos desde a pastoral do meio ambiente e também com o nosso trabalho do dia a dia, que é vantajoso cuidar do meio ambiente financeiramente. Olha, uma cisterna como essa que nós fizemos um investimento, mas ao longo de 11, 12 anos que nós estamos com a empresa, quanto nós não economizamos da água da Sanepar em relação à água que nós coletamos da chuva? A energia solar, aqui está a Tereza, que o filho dela é um grande conhecedor, inclusive quem instalou para a gente, está instalando em vários supermercados dos nossos amigos aí, a energia solar, inclusive vai instalar aqui na nossa paróquia. Quanto nós não ajudamos o meio ambiente, diminuindo a necessidade das PCHs, que nós sabemos que pode ser uma boa opção, mas acaba prejudicando principalmente a fauna dos rios, né? As faunas aquáticas.
Então, por que não usar, né, em maior quantidade isso tudo? Ajuda e dá retorno financeiro. Vale a pena. Quando nós cuidamos do meio ambiente com um olhar empresarial, nós vemos que além de cuidar do meio ambiente, nós também preservamos. E hoje nós vemos com muito bom gosto que existem muitas pessoas que já pensam diferente. Nós temos assim sempre aquelas pessoas que o próprio Dom Luizinho estava dizendo, né, a respeito daqueles correntões. Eu me lembro quando eu crescia, eu ficava desesperado de ver as reportagens daquele pessoal desmatando aquelas áreas, aqueles correntões, eu ficava desesperado daquilo. Hoje nós vemos uma consciência de muitos produtores, de produtores de larga escala, no agronegócio, de preservar, de não derrubar uma árvore sequer, utilizar aquele espaço que ele já tem para poder preservar. E nisso, no Brasil, nós precisamos celebrar essas pessoas e nos enaltecer, porque existem pessoas que trabalharam e que continuam trabalhando muito nesse sentido. Por exemplo, esse homem que foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, o Alisson Paulinelli, e a gente vê assim muito radicalismo, né, Tuti, né, Padre Pedrinho, Padre Paulinho, a gente vê muito radicalismo, às vezes um lado pega uma ideologia e defende uma coisa que a gente não sabe se aquilo está totalmente certo, o outro lado faz um radicalismo parece que para compensar aquilo, e a gente também não sabe até que ponto. Dom Luizinho fez uma pergunta que eu acho que o meio do caminho é sempre o melhor caminho, né? O meio termo é sempre a melhor opção. E nós vemos isso, eu vejo com a experiência, com a ciência, com tudo que eu já li, estudei a respeito da Laudato Si, tantas coisas a respeito do meio ambiente, que existe uma ala, inclusive de cientistas, que dizem que, como o Dom Luizinho disse, que todas as mudanças ecológicas que estão acontecendo no mundo é cíclico. E tem outra ala que diz que nada é cíclico, que é radical também, dizendo que é tudo o ser humano. Eu acredito que tem as duas coisas. É claro, a nossa natureza é cíclica, nós sabemos disso. Então tem muitas coisas que vão acontecer no mundo que é um ciclo da natureza, que de repente a gente sempre escutou falar de inundações, de secas, que aconteciam em vários lugares do mundo, há um século, 2 séculos atrás. Mas existe coisa em que o ser humano, quando coloca o dedo, ele agrava, se não faz da forma correta. Então isso nós precisamos tomar consciência para não fazer. Então eu acredito que não é tão lá nem tão cá. Nós precisamos tomar consciência e cuidar da nossa casa comum aqui na minha casa, dentro da minha casa, na minha empresa, porque a partir dali, educando os nossos filhos, como nós fazemos com as nossas crianças, nós vamos criando uma nova consciência ecológica, nós vamos criando uma nova forma de pensar. E isso vai mudando o nosso mundo, vai mudando a nossa ecologia, vai mudando a nossa casa comum a partir da nossa própria casa, a partir da nossa própria empresa. Então, vale a pena nós termos um olhar ecológico para a economia, vale a pena nós termos um olhar ecológico para a produção agrícola. Nós podemos fazer isso e devemos fazer isso. Nem tanto de um lado, nem tanto do outro. Larguem de tanto radicalismo. Vamos pensar no que é certo, vamos estudar, ponderar, ver. A nossa tecnologia está muito avançada, nós podemos olhar tudo isso que está acontecendo ao nosso redor e ter uma boa mensuração de tudo que está acontecendo sem ter tanto radicalismo. E outra coisa, claro, dentro do nosso proceder, se nós temos um coração voltado para Deus, se nós temos uma verdadeira conversão para nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos olhar o mundo de forma diferente. Como São Francisco de Assis fez, 1000 anos praticamente atrás. Aquela verdadeira conversão que ele tinha de um homem que era burguês, que era filho de pai rico e queria ser um nobre, um cavaleiro, e ele acabou se encantando com Jesus e, através de Jesus, com a natureza. Então não tem como dissociar. Se nós olhamos para a criação, olhamos o que Deus fez para nós, e nós de fato temos esse amor por Deus, não tem como nós não cuidarmos do que Ele nos deu. Isso vale a pena. E isso é a minha mensagem para terminar, é economicamente viável. Vale a pena, inclusive, para o bolso. Então vamos olhar a nossa natureza com um olhar um pouco mais consciente, com um olhar um pouco mais cuidadoso e também, por que não dizer, também econômico. Porque uma latinha que a gente guarda, que a gente não joga no lixo, a gente pode vender ela e tem dinheiro. Tem pessoas que sobrevivem disso. Então, olha só, a reciclagem vale a pena.
Vamos olhar com um pouco mais de carinho, vale a pena cuidar do meio ambiente. Eu gostaria de terminar essa minha participação com um áudio aqui, rapidinho, justamente do Alisson Paulinelli, porque eu vejo muito radicalismo, o padre Paulinho falou no começo da nossa mesa redonda a respeito da Greta Thunberg, né, que ela, de uma forma bastante ousada, apareceu na mídia no mundo inteiro defendendo o meio ambiente. Aí tem um lado que ataca ela, tem outro lado que defende ela com unhas e dentes. E eu vi uma palavra ponderada desse homem que foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, porque ele pensa da seguinte forma, e ele não está muito errado no meu ponto de vista, que não tem como ter paz de barriga vazia. O mundo precisa de alimento, mas nós podemos produzir esse alimento cuidando da natureza. Então eu gostaria de colocar esse áudio para terminar, justamente para colocar essa reflexão. Não precisamos ser radicais, nem de um lado nem do outro, mas é importante cuidarmos do meio ambiente. O Alisson Paulinelli. Eu sou o Alisson Paulinelli, um homem que acredita que o mundo precisa de alimentos para viver em paz. Repito sempre que barriga vazia, quando não mata, gera migração e guerras pelo mundo. Quero deixar aqui um recado e um alerta para os jovens do mundo que se preocupam com a preservação ambiental, tão bem representados pela jovem atuante Greta Thunberg. Greta, ouvi com atenção suas ponderações em sua fala ao Senado brasileiro. Você impressionou pela coerência e juventude. Com certeza, temos muitas coisas em comum. Assim como você, eu também defendo o meio ambiente e a produção sustentável. Greta, em 2050, teremos 10 bilhões de pessoas para alimentar. Espero que até lá possamos ter uma população com maior renda, nutrindo-se de alimentos de melhor qualidade. De onde virá esse alimento saudável para tanta gente? Eu respondo: o Brasil está preparado para suprir esta demanda com o plantio nas áreas que já produzimos, sem necessidade de derrubar uma árvore sequer. Também luto pela preservação dos 6 biomas tropicais brasileiros: o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal, os Pampas Gaúchos e a tão comentada Floresta Amazônica. Gostaria, Greta, que você conhecesse esses biomas e essa nova agricultura tropical que estamos fazendo aqui. Nós a receberemos com o calor humano do povo brasileiro. Nós temos, Greta, a responsabilidade de encontrar o equilíbrio entre produção de alimentos e a preservação ambiental. Afinal, o mundo precisa de comida e de respeito ao meio ambiente. É justamente isso que fazemos aqui há 40 anos. Paz para todos nós.